Beleza, pessoal? Vamos lá, mais uma questão aqui do Enem, foi aplicada em 2019, questão 159 da prova azul, tá? Nesse tempo de quarentena, vamos estar postando diversas questões, diversos conteúdos para que você possa estar estudando de casa e se preparando aí para o Enem, também tirando as suas dúvidas em relação à escola, faculdade, enfim, dependendo aí do que você faça nessa quarentena, tudo bem? Questão 159 é uma questão bem legal de probabilidade, então já peço que você deixe aquela curtida, se inscreva no canal e deixa um comentário, pessoal, que é muito importante, tá? E ativa o sininho aí para receber a notificação sempre que um vídeo novo for postado. Vem comigo para a questão 159. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é de meio, ó, metade, ou seja, a probabilidade é de 50%, 1 para 2, né? Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncio de seu restaurante ao longo dessa rodovia. De maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma, gente, olha só, pelo menos uma das placas instaladas deve ser de 99%. 99 sobre 100 é 99%. E no caso ele quer que seja superior a isso, seja superior a 99% a probabilidade de que o motorista enxergue pelo menos uma das placas. E a questão quer saber qual é a quantidade mínima de novas placas, ó, de novas, tá, gente? Nota que ele já colocou uma e vai colocar mais novas placas. Então, quantas novas placas devem ser instaladas? Saca só. Então, a gente tem o seguinte, ó, a probabilidade de essa placa ser enxergada, de ser percebida, é de 1/2. Logo, a probabilidade dela não ser percebida também é de 1/2. Preste atenção, se ele quer que a probabilidade de pelo menos uma seja superior a 99%, ó, aqui pelo menos uma, tá? Pelo menos uma é de 99 sobre 100, ou seja, 99%. Qual é a probabilidade do motorista enxergar nenhuma das placas? É inferior a 1%. Concorda comigo? Inferior a 1%. Se eu quero que a probabilidade dele enxergar pelo menos uma seja de 99%, dele enxergar nenhum é o que falta para 100%. Então deve ser inferior a 1%. Vou até colocar aqui, ó. Dele enxergar pelo menos uma deve ser superior e a de enxergar nenhuma deve ser inferior a 1%. No caso aqui, gente, esse tipo de questão é melhor que a gente faça ela pelo complementar. Então, eu vou calcular a probabilidade dele passar despercebido por todas as placas, beleza? Porque veja só, quando eu calculo a probabilidade dele enxergar pelo menos uma, ele pode enxergar a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, ou a sexta, ou a sétima, não sei. Pode enxergar duas das placas, pode ser primeira e segunda, primeira e terceira, primeira e quarta, primeira e quinta, ou segunda e quinta, terceira e sétima, enfim. Quando eu coloco ele enxergar pelo menos uma, ele pode enxergar uma, pode enxergar duas, pode enxergar três e ainda pode enxergar qualquer uma dessas placas em qualquer ordem, enfim. Dá um trabalho condenado a gente fazer isso. Vou deixar aqui no card uma videoaula sobre probabilidade complementar e eu explico porque que às vezes é melhor usar a probabilidade complementar do que a probabilidade direta. Então eu vou usar isso aqui, ó. Eu vou descobrir quantas placas ele deve colocar de modo que a probabilidade dele enxergar nenhuma das placas seja inferior a 1/100, ou seja, 1%. Porque tanto faz eu calcular a probabilidade dele enxergar pelo menos uma superior a 99%, ou calcular o contrário, calcular o complementar, ou seja, a probabilidade dele não enxergar placa alguma seja inferior a 1%. E é isso que eu vou fazer, tudo bem? E aqui eu vou fazer, gente, com base no que ele já me deu, ó. Tem aqui as possibilidades de placa, eu vou começar das menores, tá? Será que se ele colocar mais uma placa, será que quanto vai ser essa probabilidade? Se ele colocar apenas mais uma placa, ó. Então, se ele colocar mais uma placa, eu quero que ele não enxergue nenhuma das placas, tá? Então, ele nem vai enxergar a primeira. Qual a probabilidade dele não enxergar a primeira? É 1/2. E qual a probabilidade dele também não enxergar a segunda? Também é 1/2. 1/2 vezes 1/2 dá 1/4. E 1/4 é 0,25 ou 25%. Beleza? Foi inferior a 1%. Isso daqui é 1%. Ó. Isso aqui é 1%, né? Foi inferior a 1%? Não. 0,25 você sabe que é 25%. Então, se ele colocar mais uma placa,
vai ter uma probabilidade de 25% dele enxergar nenhuma das placas. Qual é a probabilidade dele enxergar pelo menos uma? É o que falta para 100%, que no caso é de 75%. Então, se tiver duas placas, a probabilidade dele enxergar pelo menos uma é de 75%, que é o que falta para completar essa probabilidade dele não enxergar placa alguma. Beleza? Então, com uma placa não deu certo. Eu vou testar com duas, com três, com quatro, com cinco, com seis? Não, vou testar diretamente com 7, ó. Porque se ele colocar mais 6 placas, aí a gente vai ter 7 placas. Eu vou calcular a probabilidade dele passar despercebido nas 7 placas. Lembrando, são 6 a mais, com uma que já tem, são 7, tudo bem? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 7. Então agora eu quero que ele passe despercebido nas 7 placas, tá? Passar despercebido nas 7 placas, gente, aqui é 1/2. A segunda placa também é 1/2, para ele não enxergar. Qual a probabilidade dele não enxergar a terceira? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 e 1/2. Então a probabilidade dele passar despercebido nas 7 placas é 1/2 elevado a 7. Né? Quando eu multiplico aqui em cima dá 1, tudo bem? E 2 elevado a 7 vai dar 128. Agora a questão é, gente, 128 é menor que 1%? Olha, 1% é 1 sobre 100. Então 128 com certeza é menor do que 1 sobre 100. Porque como eu aumentei aqui o denominador, o valor da fração cai, portanto, essa probabilidade aqui ela é menor do que 1%. Se ficou menor que 1%, com certeza a outra vai ficar superior a 1%. Então o menor valor aqui, o menor número de placas é 6 placas que ele deve colocar a mais. 6 placas que ele vai colocar a mais, com mais uma que já tem, dá 7 placas. E com 7 placas, a probabilidade dele enxergar nenhuma das placas é, no caso aqui, 1 sobre 128. E 1 sobre 128 é menor do que 1%. E se é menor do que 1%, a probabilidade dele enxergar pelo menos uma das placas é maior do que 99%. Tudo bem? Então espero que vocês tenham compreendido. Deixem aquela curtida, deixem as dúvidas aqui nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau!